Queridos, João capítulo 11, O sinal que Jesus dá agora em João capítulo 11 aponta para o fato de que ele é a verdadeira e todo que nele crê receberá a esperança individual Lázaro de Betânia, uma aldeia pequenininha, que é da aldeia. Nos versos 2 e 3, a família estava enfrentando uma grande dificuldade. O texto diz: Esta Maria, cujo irmão Lázaro enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. As irmãs de Lázaro disseram a Jesus: Senhor, Maria era aquela mulher que quando Jesus estava de um líder religioso, não teve os seus pés lavados, não recebeu o ósculo santo. Essa mulher no meio da refeição entra, começa a chorar sobre os seus pés, chora, chora, vai enxugando os seus pés com seus próprios cabelos, demonstrando amor, submissão, humilhação, arrependimento e devoção. Era uma família que amava Jesus e era amada por ele, a ponto de dizer: Senhor, está enfermo aquele a quem ama. E a enfermidade aqui no original é uma palavra gravíssima, era uma doença forte. de desespero, suplicarem, chame Jesus Cristo. Vá atrás daquele que fez o cego enxergar em João capítulo 9, aquele que expulsou demônios, aquele que é o rei da compaixão. Os que constantemente Jesus demora mais 2 dias no lugar onde estava para esperar o tempo certo de lá. Olha o que nos diz: ao receber a notícia de que Lázaro estava doente, Jesus diz: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Nos versos 7 e 8, a gente percebe que havia grande perigo em Jesus se dirigir até Betânia. Porque no capítulo 9, quando ele fez o cego de nascença enxergar e confrontou a liderança religiosa, ele levantou a hostilidade contra ele. O povo já queria apedrejá-lo, já estavam tramando para matá-lo. Então voltar para Betânia, que ficava a cerca de 1 quilômetro de Jerusalém, era um grave perigo a Jesus. Veja que isso é descrito nos versos 7 e 8. Depois Jesus disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia? Mas olha a resposta dos discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? E aí nos versos 9 a 11, Jesus se expõe ao perigo, porque ele deseja mais uma vez realizar um grande sinal. Ele diz: respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus trabalha com esses jogos de palavra: luz, escuridão, dia e noite. João capítulo 1 diz que Jesus veio para iluminar o mundo que estava em trevas. Jesus diz que é a luz desse mundo. Ele é o contraste da escuridão e das trevas. E ele faz o contraste entre as 12 horas do dia, do nascer ao pôr do sol, contra as 12 horas da noite, do pôr do sol ao nascer do sol do outro dia, para estabelecer esse contraste entre a vida de Lázaro e a morte. Lázaro estava vivo, mas ele agora vai morrer. Os discípulos não entendem que Jesus faz uma brincadeira com as palavras. E o fato dos discípulos não entenderem é revelado nos versículos seguintes. Olha só, verso 12: disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor,
Se Lázaro está dormindo, então está ok, não tem problema nenhum. Mas Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas os discípulos supunham que ele estivesse falando do sono. Então Jesus, no verso 14, claramente ensina aos seus discípulos: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Vamos ter com Lázaro. Jesus glorifica a Deus, sabendo que, ainda que há um perigo de ser morto na cidade de Betânia, por estar próximo a Jerusalém, por fazer parte da Judéia, pela liderança religiosa estar hostil contra ele, Jesus louva a Deus porque ele tem o privilégio de ir lá, ressuscitar um homem morto, a fim de que, por meio desse sinal, todos possam crer que Jesus é a ressurreição e a vida. Quem nele crê, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive nele crê, nunca morrerá. No verso 16, os discípulos começam a se preparar para o pior. O texto diz o seguinte, vindo da boca de Tomé: vamos também nós para morrermos com ele? Os discípulos tinham convicção que alguma coisa terrível ia acontecer. O homem acabou de fugir de um apedrejamento, agora quer voltar para o mesmo lugar de perigo. Vamos todo mundo, vamos morrer com ele. Até parece que os discípulos são corajosos, né? Na hora do vamos ver mesmo, todo mundo debandou e deixou ele sozinho. E no verso 17, a tensão volta a ficar em evidência, volta a ser realçada. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Ele já havia morrido. E o texto diz: havia 4 dias. Os versos 18 e 19 nos mostram que a casa de Marta e Maria estava cheia de amigos, parentes e conhecidos. Olha só, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu Maria, porém, ficou sentada em casa. Aqui, do verso 21 em diante, nós vamos ter a conversa entre Marta e Jesus. E olha o que acontece nessa conversa. Disse, pois, verso 21, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Marta toma a palavra de novo no verso 24 e diz: eu sei, ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Do verso 20 ao verso 27, nessa conversa de Marta com Jesus, nós temos, num primeiro momento, ela reafirmando no verso 21 sobre o poder de Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. No verso 22, que continua crendo em Jesus. Eu sei que mesmo agora, ainda que meu irmão tenha morrido, ainda que o pior tenha acontecido, ainda que o Senhor não tenha chegado a tempo, ainda que ele não ressuscite dentre os mortos, eu quero dizer que Deus ainda te ouve. Eu quero dizer que eu continuo crendo no Senhor. Minha esperança continua no Senhor. Isso é muito importante. Ainda que Deus não atenda nossas orações, ainda que o nosso clamor não seja atendido, eu continuo crendo no poder de Deus. Eu continuo crendo em seu amor, sua bondade, seus afetos comigo, sua proteção, sua providência, inclusive me conduzindo nos vales. Porque o Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. A presença de Deus está com seu povo, inclusive em momentos de profunda dificuldade. E é isso que Marta afirma a Jesus: eu sei que Deus ainda te atende, eu sei que eu ainda confio no Senhor, eu sei que a minha fé ainda está em ti. Eu não deixarei de ser tua discípula, porque meu pedido não foi atendido, porque minha oração não recebeu uma afirmação, porque eu não fui aprovado no concurso, porque eu não tive o aumento do salário. Eu continuarei crendo no Senhor até os meus últimos dias.
Depois, no versículo 23, Jesus anuncia o que fará. Ele diz a Marta, declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. E Marta, no verso 24, revela que não compreendeu o que Jesus falou. Eu sei, Jesus, ele vai ressurgir no último dia. Mas no versículo 25 e 26, Jesus diz: não, ele vai ressurgir agora, porque aquele que está comigo, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim não passa pela morte, mas tem a vida eterna. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Não há morte da minha perspectiva, não há tragédia do meu ponto de vista, não há derrota para aquele que criou todas as coisas, fez os olhos, criou os ouvidos, construiu essa criação extraordinária e tão rica. Não há morte para mim, Marta. O teu irmão ressuscitará para todo sempre. E aí no verso 7, Marta reafirma a sua confiança em Jesus como Messias. Eu quero dizer, Jesus, que o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é aquele que devia vir ao mundo. Nos versos 28 a 31, Marta volta para sua casa. Ela havia se encontrado com Jesus um pouco fora da cidade, bem na fronteira da cidade. Ela volta para sua casa e no verso 28 ela diz para Maria, sua irmã: olha, o mestre chegou e ele quer falar contigo. Versículo 29, quando Maria ouve, ela se levanta depressa e vai até Jesus. E o verso 30 explica que Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, judeus vindos de Jerusalém, judeus de Betânia, porque Jerusalém e Betânia é 1 quilômetro. Jerusalém é uma cidade grande, Betânia é uma aldeia, uma vila pequenininha, mas provavelmente tinha muitos amigos, parentes, conhecidos, frequentavam sinagogas. Muitas pessoas estavam ali consolando aquela família. O texto diz que os judeus que estavam na casa de Maria e a consolavam, vendo Maria se levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia até o túmulo de seu irmão Lázaro chorar. E olha o que acontece no versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Maria faz o que sempre fez. Ela tem prazer em se lançar aos pés de Jesus, em se humilhar em sua presença. E quando ela se humilha, ela diz: Senhor, eu sei que todo o poder está em tuas mãos. Eu sei que essa tragédia, esse caos, essa dor infernal que toma conta do meu peito, não estaria acontecendo se o Senhor tivesse chegado um pouco antes. Ela não desconfia de Jesus, não coloca Jesus contra a parede. O que ela diz é: eu sei que o Senhor é todo poderoso, e se o Senhor tivesse aqui dias antes, o quadro seria outro. Mas ela diz isso em humildade, em temor e em tremor, ajoelhada, com lágrimas sendo derramadas em seus pés, tal como na primeira vez que ela entrou nos aposentos de uma casa de um grande líder religioso respeitado, se expondo à humilhação, chorou nos pés de seu mestre, que era o amor de sua vida. O verso 33 e 34 nos fala da sensibilidade de Jesus que o leva até a ação. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: vem e vê. E Jesus segue agora caminhando com Maria, Marta e todo aquele povaréu que estava em sua casa, acompanhando a tristeza da família. Você percebe que Jesus é compungido, ele é mobilizado, ele é incomodado com as lágrimas dessa mulher. O texto é claro em dizer: vendo-a chorar, ele se mobiliza, se sensibiliza. Olha só, quando Deus aparece a Moisés em Êxodo capítulo 3,
O que ele diz para Moisés? A primeira coisa que Deus diz a Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi as orações do meu povo, eu conheço a dor do meu povo que perdeu criança morta nesse maldito rio Nilo que os egípcios consideram como Deus. Eu nunca desamparei meu povo. Deus ouve a oração de um povo que sofre. Deus se sensibiliza junto de um povo em agonia. Deus, ele se comove com a nossa comoção. Ele habita no alto e sublime trono, mas a palavra de Deus diz que ele também mora com abatido e contrito de espírito. Quando todos nos abandonam, quando a situação é dramática e precisamos passar por ela sozinhos do ponto de vista humano, Deus está presente ao nosso lado, conduzindo-nos, chorando conosco, suando conosco. Ele controla a história, mas controla também nossas vidas. Essa mulher chora e sensibiliza o seu mestre. Onde está enterrado esse homem? Ele vai, e quando chega, olha o que acontece no versículo 35, Jesus, menor versículo das Escrituras, Jesus chorou. Por que Jesus chora aqui, gente? A resposta vem parcialmente no versículo 36. Jesus, então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus chora diante da incredulidade das pessoas. Ele havia acabado de fazer um cego de nascença enxergar em João capítulo 9. E ainda assim as pessoas querem seguir e servir Jesus por conta dos sinais que ele realiza, não por conta da pessoa que ele é. Jesus chora por conta da dureza do nosso coração. Ele chora porque a gente precisa de sinais para saber que ele nos ama. Ele chora porque a gente precisa de milagres, de conta bancária próspera, de mimos, de presentes, para achar que ele é bondoso conosco. E Jesus chora também diante da realidade infernal que é a morte. A morte é uma intrusa na história humana. Deus criou o ser humano para viver para todo sempre. Quando Deus chega a Adão e cria Eva, Deus diz a Adão: Adão, se você me honrar, não comendo do único fruto da única árvore que é o símbolo da nossa relação de amor, você vai viver para todo sempre. Mas se você me desonrar, você vai morrer. A morte é intrusa, é alheia na história humana. A morte é o único meio possível para que o nosso corpo seja separado do nosso espírito. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou seres únicos e integrais. É por isso que quando Jesus voltar segunda vez, o nosso espírito será novamente fundido, unido ao nosso corpo. Nós ressuscitaremos em corpos glorificados e incorruptíveis, e voltaremos a ser aquilo para o qual Deus originalmente nos criou para ser. Jesus chora porque ele vê o quanto a morte é uma tragédia, separando as pessoas das pessoas que amam. A morte quebra o nosso coração, irmãs chorando, perdidas agora porque não tem mais um homem na família. A possibilidade de futuro dessas duas meninas era virar ou prostitutas ou mendigas, meninas de Deus, porque não tinha um sistema social que protegia essas meninas. Jesus chora diante do pecado humano, diante da incredulidade humana, diante da realidade da morte. Diante de tudo isso ele chora, e ele se movimenta em ação, porque ele é o Deus da compaixão. O versículo 38 nos diz que Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, caminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra, muito semelhante ao túmulo onde Jesus foi enterrado,
depois que desceram ele da cruz, José de Arimateia. O cemitério era diferente dos nossos, eram grutas, colocava o corpo lá dentro, colocava uma pedra muito pesada na entrada. Jesus se movimenta em espírito, ele está conturbado, a ação aqui é poderosa nos afetos. Tira a pedra, tira a pedra. Marta intervém e diz a ele, versículo 39, Senhor, cheira mal, é de 4 dias, mas cheio de compaixão por Marta, entendendo suas limitações, Jesus a repreende e diz, Marta, eu não falei para você que se você crer, você verá a glória de Deus? E o que é a glória de Deus, gente? É Deus nos amar de tal maneira, que não deixará que a morte nos governe, nos levantará dentre os mortos. Essa é a maior de todas as manifestações da glória de Deus, Ele dar vida a gente morta, Ele ressuscitar cadáveres. Nisto Deus é glorificado, em trazer um povo morto à vida e trazer esse povo vivo para amá-lo, reconectar esse povo uma vez morto, agora vivo a si mesmo. Jesus diz, Marta, você verá a glória de Deus. E Jesus agora se direciona ao único que poderia atendê-lo, ao único que não estava interessado somente em sinais e maravilhas, mas em amá-lo, que é seu Pai. Jesus olha para o seu Pai e diz no versículo 41, Pai, graças te dou porque me ouviste. E a palavra ouviste aqui no original é um verbo no grego que não possui semelhança no português. É um tempo verbal no grego chamado de aoristo. Que bicho é esse? Aoristo significa simplesmente algo que aconteceu lá na eternidade e tem uma validade para todo sempre. O que Jesus está dizendo é, Pai, o Senhor nunca me deixou de ouvir. Eu sempre estou contigo. E é essa relação íntima que me trouxe até aqui. Eu sei que o Senhor sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente. Veja que o problema desse povo e a razão do choro de Jesus é a incredulidade. Eu estou orando assim, Pai, e pedi para tirar a pedra para que eles creiam que Tu me enviaste. Creiam que eu sou a ressurreição e a vida. E tendo dito isto, clamou em alta voz, e aqui vem a sua palavra de poder. Lázaro, vem para fora. Da mesma maneira, tempestade, cala-te. O vento acalma. Demônios, para os porcos. Não tem conversa. A mulher, 12 anos com hemorragia, gastou todo o dinheiro com o médico. Toca, instantaneamente curada. A seguir, ele chega na casa de uma menina, 12 aninhos de idade, preciosa para os seus pais. Talitá, cume, eu te mando, levanta. A menina abre os olhos, se assenta, e Jesus a entrega para os seus pais. A mesma palavra de ordem, daquele através de quem, por meio de quem céus e terra foram criados, que tem o poder de dar e de tirar a vida. Lázaro, vem. Ele não tem que falar 2 vezes. Ele não tem que olhar para o lado, olhar para o céu, não. É ordem com autoridade. O texto diz, no versículo seguinte, saiu aquele que estivera morto, estivera 4 dias, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, o rosto envolvido num lenço, e Jesus dá mais uma ordem. Tira essas faixas. O homem está incomodado. Vocês não estão vendo que ele está tendo dificuldade para respirar? Esse negócio envolvido no rosto dele? Deixa o homem andar direito. Está vivo. E aí os versos 45 e 46 nos mostram a dupla reação diante desse sinal que Jesus realizou.
como sempre acontecia diante dos sinais que ele realizava. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus realizara, creram nele. Olha o outro lado, verso 46. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Quando contaram, ó, Jesus curou o cego e agora ressuscitou um morto de 4 dias. Verso 47 até 52, os fariseus dizem: nós temos que parar esse homem. Ele está se tornando um grande perigo para a nossa instituição religiosa. E o verso 53 nos conclui, traz a conclusão dizendo: desde aquele dia em que ouviram a notícia de que ele ressuscitara um morto, resolveram matá-lo. Por que resolveram matar Jesus? Porque ele é a ressurreição e a vida. Que contrassenso, né? Matar aquele que dá a vida. Querer lançar para as trevas da morte aquele que é a luz do mundo. Mentir para trair aquele que é o rei da verdade, o príncipe da paz. Humilhar aquele que nunca fez mal a ninguém. Aqui a gente vê o contraste entre aqueles que estão nas trevas e por toda a eternidade merecem as trevas, para aqueles que estão na luz. Quais são as implicações que esse texto diz para as nossas vidas? As implicações. A primeira delas: Jesus, meus queridos, tem pleno controle sobre a vida e sobre a morte. Por meio de sua vitória, eu e você também temos garantia da nossa vitória. Nós somos cidadãos da vida eterna. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem coisas que ainda virão. Nada, nada. Esse foi o texto que o Marco Aurélio leu domingo na ordem de culto, no início do culto, Romanos 8. A segunda implicação que a gente tira desse texto: Jesus é a resposta de Deus para a maldição que começou em Gênesis 3. E de Gênesis 3 em diante nós temos todas as consequências do pecado. E em Jesus nós temos a reversão de todas as consequências do pecado. Jesus vem para nos reconectar a Deus. Gênesis 3 nos desconectou de Deus. Jesus veio para nos dar vida. Gênesis 3 nos matou em delitos e pecados através de Adão e Eva. Não há um justo sequer, não há um que pratique o bem, não há um que entenda, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Davi chega a dizer no Salmo 51 que desde o ventre materno é mau todo desígnio humano. Jesus veio para cancelar e desfazer todos os efeitos terríveis de Gênesis 3. Nos dar vida e vida em abundância e uma vida para todo sempre, reconectados com Deus, feitos filhos de Deus, reinseridos na família de seu amor. A terceira e última implicação que a gente aprende desse texto de João 11 é que não há nada mais, absolutamente não há nada mais, que deve tirar o nosso sono ou fazer a gente ter medo. E eu vou trazer aplicações para o dia a dia. A dificuldade financeira que você está passando não vai destruir sua vida. A enfermidade que está corroendo seus ossos, o problema na coluna, a artrose e todas as nites da vida não podem tirar de você a cidadania da vida eterna. As mentiras, as calúnias, as difamações não podem mais destruí-lo. Nossa vida, meus queridos, que é muito passageira, quando terminar aqui, se abrirá
para a revelação da verdadeira vida que nos espera, que é a vida eterna. E eu quero te convidar a terminar abrindo Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 em diante. João, aqui no último livro das Escrituras, tem uma visão do Jesus que venceu a morte, está sentado na presença de Deus, à destra de Deus, governando em glória. E quem está com Jesus? A multidão dos salvos, que já foram recolhidos na glória, e os salvos estão vivos. Apocalipse capítulo 7, versos 9 a 12. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. E olha só o que o texto descreve: de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Esse povo está vestido com roupas brancas e palmas nas mãos, e clamam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que agora está no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos em pé, rodeando o trono, e os anciãos, os seres viventes, todos, no verso 12, dizem amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força são ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Um dos anciãos toma a palavra e olha para João, que está tendo essa revelação, e pergunta: estes que se vestem de roupas brancas, quem são, João? E de onde vieram? E João responde: meu Senhor, tu o sabes. Então ele obtém a resposta: estes são os que vêm da grande tribulação, passaram por essa vida, com lutas, dificuldades, calúnias, pressões, desertos. Vêm da grande tribulação, mas lavaram suas roupas e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E porque estão limpos pelo sangue do Cordeiro, se acham diante do trono de Deus. E veja que o verbo está no presente, é agora. E servem esse Deus de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles a sua morada, que é o tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro, que é Cristo Jesus, que venceu a morte e ressuscitou, que se encontra no meio do trono, apacentará seu povo e os guiará às fontes da água da vida, e Deus os enxugará dos olhos toda lágrima.